Oi, gente. Hoje eu vim conversar com vocês. E meu nome é Helenilde. Vou falar para vocês da cirurgia que eu fiz, que é a esterectomia, né? Fiz há 40 dias, mais ou menos, atrás. E explicar para vocês o que eu passei antes e depois da cirurgia. Apesar de estar recente ainda, é uma coisa que ainda, né, ainda tem um pouquinho de cuidado. Bom, por que eu fiz essa cirurgia? Deve estar me perguntando. Por que, Helenilde? Porque eu menstruava muito, eu tinha miomas, né, desde os meus 26 anos, retirei, mas voltaram. Depois do nascimento do meu filho, eles começaram a crescer, né, mínimos, mas começaram a me dar muitos problemas, porque eu comecei a ter muito sangramento, tive uma anemia aguda, que me levou a uma transfusão de sangue, aliás, 2 transfusões de sangue. Eu vivia passando mal, né? Nada segurava dentro do meu estômago, eu também passava mal do estômago, me dava ânsia de vômito e me dava também dores de barriga. Ah, Elenir, por que dava? Não sei explicar para vocês. Eu já tive uma hemorragia muito forte, que eu fiquei assim, sem reação nenhuma no corpo. Então, eu passava no médico e ficava me passando remédios para poder parar de menstruar. Não, gente, não adiantava nada. Eu tive uma gravidez em julho de 2021, perdi por esse motivo, foi quando a médica começou a me passar os remédios para poder parar de menstruar. Mas em vez de diminuir, estava aumentando. Eu não sabia o tamanho da consequência que estava. Eu achava que era porque o mioma estava muito grande e começavam os sangramentos. Eram 4. 3 dentro do útero e 1 fora. Quando eu comecei a piorar, eu comecei a passar muito no médico, passando mal. Foi quando eu descobri que o meu útero estava crescendo por demais. Ele estava num tamanho anormal de uma mulher que praticamente tem um útero normal, né? E fora isso, os miomas que estavam me prejudicando. Então eu entrei na sala da médica e falei para ela que eu precisava dessa cirurgia, porque eu não tinha qualidade de vida. Eu não tinha vontade para nada. Eu trabalhava porque era necessário. E mesmo assim, quando eu passava mal, eu tinha que vir embora. Todos os lugares eram desconfortáveis, era desconfiança de estar vazando muito, ou que ia descer, ou que isso, aquilo. Eu não tinha vontade para nada, né? Então eu falei com ela me mandou para a cirurgia. 1 ano depois fiz a cirurgia, ainda demorou 1 ano para poder, porque eu fiz pelo SUS. Fui muito bem tratada, fui muito bem observada pelos médicos, pelo cirurgião que me operou. E disseram que iriam fazer porque eu estava sangrando demais. Poderia dar algo lá na frente, consequências piores. Então, quando chegou o dia, foi chegado o dia, fui tranquila, porque era o que eu queria. Helenilde, você não queria ter mais filhos? No começo, quando a situação estava mais ou menos controlada, sim, eu queria ter outro, porque eu tenho um filho de 12 anos. Mas depois, quando a situação foi se agravando, não mais, porque aquilo ali era casa de saúde, era minha saúde, era eu que estava ali, naquele ponto crítico, né? Então, eu acabei optando a não ter mais filhos. Então, era uma coisa já decidida na minha vida. Eu tinha o meu filho, não dava para ter mais, não tinha mais condições. E fiz, no dia 8 de setembro de 2023, fiz a minha cirurgia, graças a Deus. Como é que se sentiu, Elenide? Nossa, no dia eu estava tranquila, após o outro dia também, né? Mas assim, dores em cima de dores. Gente do céu, dores, muitas dores. Foi retirado o meu útero, o colo do útero, as minhas 2 trompas e o meu ovário esquerdo. Ah, por que tirou tudo? Porque o meu ovário esquerdo, ele estava com um cisto de 3 centímetros, um cisto hemorrágico. Então, como normalmente o médico falou que não tira, porque o próprio organismo da mulher absorve, então eu já estava aberta, eles tiraram para não me dar problemas futuramente. Então, eram essas consequências também de tanto sangramento.
Mas o pós-operatório, a primeira semana é muito dolorida. Você tem que ter muita paciência. É dores, mas é dores para salvar a sua vida. Hoje eu estou com 40 dias mais ou menos que eu fiz a cirurgia e estou bem. Voltei até a trabalhar, mas não pode ficar fazendo esforço, não pode ficar subindo escada. Qualquer esforço que faz, minha barriga fica dolorida. É muito dolorido, né? Você toma os remédios. Eu, Helenilde, achava que não adiantava, não estava adiantando, porque eram as dores muito, muito, muito fortes. Mas enfim, passou. Eu estou bem, graças a Deus. Foi o que eu queria, foi o que tinha que ter sido feito e as coisas vão acontecendo, né? Deus me deu um filho antes disso e depois ele fez isso para poder salvar a minha vida, porque se eu continuasse assim, eu não sabia se eu estaria aqui conversando com vocês hoje. Mas a recuperação, ela é devagar, porque você foi retirado órgãos de dentro de você. Você tem que se adaptar à recuperação e seu organismo se adaptar à falta dos órgãos. Então é isso, pessoal. Estou comentando como é que eu fiz a minha esterectomia. Estou muito bem, por enquanto, graças a Deus. E vou continuar, porque Deus é muito bom. E é isso. Até a próxima, viu?